Graças e paz, irmãos. Graças e paz a todas. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive nessa semana com vocês. Essa experiência eu tive na segunda-feira, dia 5 agora, dia 5 de abril. E eu quero ser bem objetivo nessa experiência que o Senhor permitiu que eu tesse com Ele. De tantas experiências, o Senhor ele já permitiu que eu tivesse um arrebatamento. E desde que começou essa campanha de oração, o Senhor ele tem permitido que eu tenha algumas visões. Eu tenho visões em casa, na igreja também, na hora da adoração. Sempre o Senhor ele permite que eu veja algo. Mas eu quero, em uma outra oportunidade, eu vou compartilhar com vocês o que o Senhor tem feito na minha vida, porque é uma obra muito grande, é uma obra muito linda que o Senhor tem feito na minha vida e tem feito na igreja, tem feito na vida dos irmãos também. Muitas bênçãos, irmãos, muitas bênçãos o Senhor ele tem derramado sobre a sua igreja. Mas hoje eu quero ser bem específico em relação a essa experiência que eu tive com o Senhor, segunda-feira, dia 5 de abril. Eu estava na rota, indo para minha casa, acabou meu expediente no trabalho e eu estava na rota, indo para minha casa. E quando eu estava na rota, por volta de 11 e pouco da noite, era às 23 horas, e o Senhor disse assim para mim, o Senhor me deu um comando. Ele disse assim: quando você chegar na sua casa, depois que você tomar um banho, você vai pôr uma calça e uma camisa e você vai me buscar, porque eu quero conversar contigo. E eu disse amém, Senhor. O Senhor ele ministrava isso no meu coração e eu disse amém, Senhor. E o Senhor ele disse assim para mim: eu já estou com muita saudade de você. E eu disse assim: Senhor, mas ontem no domingo, pela madrugada, a gente estava te buscando, Senhor, na oração, na campanha. E o Senhor, ele disse assim: mas eu te amo tanto que a minha vontade, o meu desejo, ele está pertinho de você. E eu disse amém, Senhor. Quando eu cheguei na minha casa, eu tomei um banho, coloquei uma calça, uma camisa, e eu fui buscar o Senhor. Detalhe, irmãos, tanto dentro de casa como na rua, eu estou de calça. Eu não uso mais bermuda. Eu me desfiz de todas as minhas bermudas. E o Senhor, ele deu ênfase a isso. Ele disse: põe uma calça e uma camisa. E eu fui buscar o Senhor. Quando eu abri o meu guarda-roupa, quando eu procurei uma camisa para me colocar, eu achei uma camisa. Quando eu abri meu guarda-roupa, eu vi o meu talite. Esse talite que eu tenho, eu recebi, eu ganhei ele quando eu fui consagrado a líder na igreja. Eu peguei aquele talite e o Senhor me fez lembrar de Moisés. A Bíblia fala que quando Moisés ele entrava na presença do Senhor, a Bíblia vai dizer que Moisés ele colocava um pano sobre a sua cabeça quando ele estava diante da presença do Senhor. E ele só tirava esse pano depois que ele saía da presença do Senhor. E eu lembrei dessa passagem, eu peguei o talite, coloquei na minha cabeça e passei a buscar o Senhor. E eu orando ao Senhor, e a minha oração era essa. Eu disse: Senhor, que a tua graça, Senhor, venha alcançar toda a humanidade, Senhor. Meu Deus, que a tua graça venha alcançar, Senhor, todos os pastores, todos os obreiros da tua casa, todos os teus servos, que a tua graça venha alcançar todos, o ímpio, aquele que está afastado dos teus caminhos. E eu disse: Senhor, que a verdade que a tua palavra diz lá em João 8,32, ela venha alcançar todos, porque a tua verdade só é uma. E depois de eu orar ao Senhor, eu orando ao Senhor,
E o Senhor disse assim para mim: filho meu, há coisas que só vai ser confirmada pelo meu poder. E o Senhor, ele ministrava isso no meu coração. Ele dizia, eu ouvi a voz do Senhor. Eu vou repetir, ele dizia: filho meu, há coisas que só vai ser confirmada pelo meu poder. Irmãos, nessa hora eu estava de joelhos na beira da minha cama, no chão, e eu senti que um anjo tinha acabado de chegar. Quando esse anjo chegou, irmãos, eu perdi as minhas forças. A verdade é que eu me desfaleci e eu caí no chão do meu quarto. Quando eu caí no chão do meu quarto, eu me senti caindo em um buraco. Escute bem, preste bastante atenção. E eu estava caindo nesse buraco. Só que eu estava caindo em pé. Era um buraco muito grande, negro. E tinha um anjo do meu lado. E esse anjo, ele estava por detrás de mim. E a gente estava descendo em um lugar. E eu percebia, irmãos, que estava demorando para que eu viesse chegar nessa superfície. E eu entendi que esse anjo, ele estava me levando até uma parte do inferno. E depois, irmãos, de alguns minutos, porque realmente, irmãos, demorou. Eu já tinha tido outras experiências de o Senhor me levar no inferno, mas essa, irmãos, demorou. A gente estava descendo assim em um abismo muito grande e estava demorando para chegar no inferno. E quando a gente chegava lá, irmãos, no inferno, eu fazia uma pergunta para o anjo. Eu dizia para o anjo: Senhor, eu estou no inferno? Eu dizia para o anjo: Senhor, porque no meu coração eu sabia que era um anjo, mas é como se eu soubesse que havia a presença do Senhor dentro do anjo, como se ao mesmo tempo fosse um anjo e fosse o Senhor. E eu dizia para o anjo: anjo, eu estou no inferno? E ele olhava e dizia assim para mim: o Senhor permitiu que você viesse nesse lugar, e eu lhe trouxe. Esse anjo é o mesmo anjo que me acompanha, porque nas minhas orações eu tenho pedido do Senhor para esse anjo falar comigo. E, irmãos, você acredita se você quiser, você não é obrigado, irmãos. Amém? Isso é para quem crê. Nesse exato momento, irmãos, eu era contra-atacado por vários demônios, muitos demônios. E quando eles me atacavam, eu sentia que o ataque deles, eles estavam querendo semear algo contra a minha vida. E uma das coisas, e um dos ataques que eles faziam contra mim era sobre incredulidade. E eu olhava para o anjo e eu dizia assim para o anjo novamente: eu estou no inferno. E ele dizia assim para mim: você está sim. E ele dizia assim para mim: tenha fé. Irmãos, quando ele dizia isso para mim, tenha fé, eu recebia dentro do meu coração essa palavra. E eu cria no Senhor. E toda a incredulidade, ela caía por terra. Toda a incredulidade. E eu venci aquela guerra, porque eram demônios voando, eram cobras, eram várias serpentes. Eu via a cobra voando, irmãos. Eu via, irmãos, morcegos. Eu via várias coisas voando, me atacando. E quando eu venci aquela etapa, irmãos, a primeira coisa que ele me mostrou, irmãos, foram pessoas sendo torturadas. Eu via várias pessoas sendo torturadas. E ele me levava, irmãos, em um certo lugar.
E quando ele me levava nesse certo lugar, ele dizia assim para mim: veja, quando eu olhava, irmãos, eu via em torno de aproximadamente 10, 10 salas, 10, 10 ambientes, 10 gaiolas, eram espécies de gaiolas, onde pessoas estavam presas. E quando eu olhava para cima assim daquela porta, daquela grade, eu via um nome escrito: prostituição. E eu conseguia identificar 4 nomes de 4 salas. Eu identificava da primeira sala até a 4ª sala. A primeira estava escrito prostituição, a segunda estava escrito fornicação, a terceira sala estava escrito adultério, e a 4ª sala estava escrito feitiçaria. Irmãos, eu conseguia identificar o nome até aí. De repente, irmãos, um demônio, ele abre a porta da primeira sala e um monte de pessoas começam a sair, uma segurando as mãos das outras, e elas começam a entrar dentro de um lago de enxofre, e um demônio, ele começava a chicotear essas pessoas. E eu dizia para o Senhor assim: Senhor, esse é o lago de enxofre que a tua palavra diz. E o Senhor dizia assim para mim, o Senhor, ele estava do meu lado. O Senhor, ele dizia assim para mim: meu filho, não é o lago de enxofre que a palavra fala, mas esse aqui também é um lago de tortura. E aí, irmãos, o anjo, ele me dizia o seguinte, que aquelas pessoas que estavam dentro daquelas salas, elas já tinham sido torturadas, e elas estavam dentro daquelas salas sofrendo, pegando fogo, e ali elas estavam aguardando para elas passarem por um outro tipo de processo de tortura. E esse outro processo de tortura era o lago de fogo. Aquelas pessoas, elas começavam a entrar dentro daquele lago de fogo. Detalhe, eu volto a lembrar, eu estava na minha casa quando eu tive esse arrebatamento. E aquelas pessoas, elas começavam a entrar dentro daquele lago de fogo e elas ficavam submersas. E o Senhor me dizia assim: elas estão aí por causa da prostituição, por causa da fornicação, por causa da feitiçaria, por causa de todos esses pecados. E o Senhor, ele dizia assim para mim: meu filho, fala para a minha igreja que eu estou voltando. E eu quero santidade. E eu quero obediência. Irmãos, eu saía daquela cena. O anjo dizia assim: ainda tem mais coisas para me te mostrar. E quando a gente saía daquela cena, irmãos, eu via uma pessoa, era um homem, e tinha 2 demônios. Um demônio abria a boca dessa pessoa, e o outro demônio, ele ficava torturando, machucando o corpo da pessoa. E esse demônio, ele abria a boca dessa pessoa e colocava um monte de insetos peçonhentos dentro da boca da pessoa. E a pessoa, ela ficava chorando e pedindo misericórdia pelo Senhor. No inferno, essa pessoa, ela pedia misericórdia do Senhor. E eles colocavam, irmãos, tapuru, eles colocavam alguns tipos de insetos peçonhentos, como lagarta, eles colocavam vários tipos de bicho, todo tipo de bicho que você imaginar. Muitos eu não consigo identificar o nome, porque eram bichos horríveis. E quando essa pessoa, ela comia, irmãos, forçada pelos demônios, o estômago dessa pessoa explodia. Quando explodia, irmãos, essa pessoa, ela continuava viva, e a dor era muito pior. Era muito pior.
e aquela pessoa ficava com o estômago aberto, andando por lá. Eles soltavam aquela pessoa, e aquela pessoa ficava andando com, sabe assim, com as tripas, né? Com os órgãos daquela pessoa tudo assim para fora. E o Senhor, ele me falava, irmãos, que aquela pessoa, ela estava ali por causa de prostituição, por causa dos pecados, e ela tinha morrido e ela não tinha arrependido pelos pecados dela. Elas não tinham reconhecido o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E essa foi a minha experiência, irmão. E o Senhor, ele dizia assim para mim: até aqui. Nisso, irmãos, eu recebi um choque no meu corpo. Quando eu recebi esse choque, eu voltei e eu me levantei. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado.